Olha, eu acho que eu sou meio suspeito para falar de reprodução assistida, porque talvez, na minha opinião, esse seja das especialidades mais bonitas da medicina junto com a obstetrícia. Trazer a vida para casais que não estão conseguindo engravidar, ou dar essa chance no futuro para uma mulher jovem agora no presente que prefere postergar um pouquinho essa etapa da vida, é talvez um dos nossos momentos mais emocionantes. A reprodução assistida, eu acho que primeiro a gente precisa conversar sobre quem deve procurar um médico que acompanhe essa parte da reprodução assistida e em que momento esse profissional deve ser buscado. Usualmente, a gente chama um casal que tem dificuldade de engravidar com a presença de infertilidade quando esse casal já está tentando engravidar faz 1 ano e eles não conseguiram engravidar. Algo deve ser observado. Mulheres com mais de 35 anos não devem esperar 1 ano de tentativas de gravidez para procurar por ajuda. Se você não engravidar em 6 meses, quase 90% dos casais vão ter conseguido engravidar com 6 meses de tentativa. Se você não for esse casal, procure por ajuda, principalmente se a mulher tiver mais de 35 anos de idade. Ou então, se você tem alguma doença que sabidamente interfere na fertilidade, vocês não precisam esperar 1 ano para procurar um profissional. Vou dar um exemplo. Endometriose. Se você sabe que você tem endometriose, a endometriose influencia na fertilidade. Não precisa esperar tudo isso. Se você tem miomas, pólipos uterinos, se você tem ovário policístico e alguma alteração na ovulação, tudo isso pode sim estar interferindo na sua capacidade de engravidar. Procure por ajuda. Quando a gente fala de reprodução assistida, eu acho que a primeira coisa que vem na cabeça de 90% das pacientes que nos procuram é que elas vão ir direto para a fertilização in vitro, vão fazer fertilização in vitro. Mas nem sempre é assim. Muitas vezes a gente consegue, com métodos menos complexos, menos caros, que exigem menos da tecnologia, a gente consegue ajudar e conseguir o sucesso da gravidez. Antes de mais nada, a gente, quando recebe um casal, nós precisamos fazer uma investigação e entender por que esse casal não está conseguindo engravidar. A gente precisa olhar tanto o homem como a mulher. Para o homem, vou começar primeiro por ele. Primeiro, a gente precisa ver se existe alguma doença que possa estar atrapalhando esse processo reprodutivo. O homem tem diabetes, ele toma algum remédio para hipertensão, ele toma alguma suplementação vitamínica que possa estar atrapalhando o processo de formação de espermatozoides. Vamos colher um espermograma, vamos ver quantos espermatozoides esse homem tem, qual a qualidade dos espermatozoides dele. Já na mulher, além dessa investigação completa sobre como está a sua saúde, a gente precisa investigar como é a ovulação, o quanto que você ainda tem de potencial para ovular, como funcionam as estruturas que vão permitir o encontro do óvulo com o espermatozoide, como está a tuba uterina, como está o útero, se existe alguma alteração ovulatória, será que você está tendo um problema para liberar o óvulo? Por exemplo, muito comum na paciente com ovário policístico? Será que existe um problema do óvulo chegar até dentro do útero? Será que a endometriose pode ter afetado ali a função da tuba e é isso que está atrapalhando? Será que o endométrio está a parte ali de dentro do útero, aonde o bebê vai se implantar, vai grudar? Será que é ali que está o problema? Então aí é feita uma investigação de como está a parte da ovulação dessa paciente, como estão as estruturas que fazem com que o óvulo saia lá do ovário e vá parar dentro do útero para encontrar o espermatozoide ali no meio do caminho. Então, é feita uma investigação hormonal para avaliar
como está a parte da ovulação, é feita uma investigação estrutural com alguns exames de imagem para avaliar como que está a tuba e a parte lá de dentro do útero. A depender dos resultados dos exames, nós conseguimos, em alguns casos, descobrir por que esse casal não está engravidando e, a partir daí, oferecer os tratamentos que nós temos disponíveis hoje em dia. Basicamente, eu posso resumir os tratamentos que nós temos em 3. O que a gente chama de coito programado, a inseminação intrauterina e a fertilização in vitro. O coito programado é um alinhamento dos planetas. Colocar uma pitadinha de pimenta no ovário da paciente com algumas medicações para fazer um leve estímulo ovulatório. A gente acompanha esse estímulo ovulatório com o ultrassom para saber qual é o momento certo que ela está para ovular. Nessa hora, a gente orienta que esse casal tenha relações, eles vão namorar e dessa forma, muitas vezes a gente consegue otimizar a chance que esse casal tem de engravidar. Isso é muito frequente, principalmente naquelas pacientes que têm algum distúrbio ovulatório, algum problema em ovular. A hora que a gente coloca uma pitadinha de pimenta ali para ajudar na ovulação, eles podem ter mais sucesso. A inseminação intrauterina ainda é considerada, o tratamento ali intermediário, ainda é considerado um tratamento com baixa complexidade. A gente faz algo muito semelhante ao coito programado. Pitadinha de pimenta no ovário para estimular um pouquinho o ovário ovular. Aí vocês vão perguntar, mas Rodrigo, por que não estimular um montão? Porque se eu tiver muitos óvulos, como entre aspas, a mágica acontece dentro da mulher, eu não tenho como controlar a quantidade de embriões. Se a mulher ovular 5 óvulos, ela corre o risco muito grande de fazer uma gestação gemelar, trigemelar ou até mais. Então, é uma pitadinha de pimenta, a gente vai acompanhando, só que na inseminação intrauterina, ao invés de, no momento que a mulher vai ovular, a gente pedir para esse casal ter relações em casa, neste momento, a gente pede para o casal vir até a clínica. O homem colhe o esperma e, como numa dessas maratonas, a gente tem tanto espermatozoides que fazem parte ali do pelotão de elite, que correm bem, que nadam bem e que vão ser os prováveis ganhadores dessa corrida, como a gente tem espermatozoides que não correm bem, que não vão ganhar a corrida. E assim como numa maratona, se eu pegar um cara lá do pelotão de elite e colocar ele lá atrás, a chance desse cara ganhar a corrida é muito baixa. O exemplo pode não ser assim o melhor, pode ser um exemplo meio quase bobo, mas ele exemplifica o que a gente faz na inseminação intrauterina. Na inseminação intrauterina a gente seleciona o pelotão de elite do esperma do homem. E a gente usa esse pelotão de elite e coloca eles lá dentro do útero no dia que a mulher está ovulando. Assim, a gente consegue melhorar a taxa de sucesso de gestação. E por último, naqueles casos em que a investigação faz com que nós tenhamos que ir direto para a fertilização in vitro, ou naqueles casos em que as técnicas de baixa complexidade não deram certo, o nosso próximo passo é a fertilização in vitro. O que é esse processo? Eu estimulo a ovulação dessa mulher e tento, naquele mês, tirar o máximo de óvulos que ela consiga produzir. Então, logo no começo da menstruação, geralmente, a gente entra com medicação para estimular a ovulação. Nós vamos acompanhando com o ultrassom essa paciente e mais ou menos em uns 10 dias ela deve estar com todos os óvulos que nós iremos conseguir tirar neste ciclo ali já prontos, madurinhos. Neste momento a gente entra com um remédio para estimular essa paciente a ovular, mas um pouquinho antes dela ovular, ela vem aqui até a clínica, pega um acesso venoso, toma uma anestesia para tirar um cochilinho e com o ultrassom transvaginal a gente consegue entrar com uma agulha por dentro do ultrassom e aspirar os óvulos dos ovários dessa paciente.
Nós pegamos esses óvulos, juntamos com o espermatozoide do homem e nós fazemos embriões. Esses embriões, veja, esses embriões são cultivados agora em laboratório, até o 3º ou 5º ou 6º dia de vida. Depois desse cultivo em laboratório, a gente pega 1 ou 2 e coloca dentro do útero desta mulher. Como a mágica, entre aspas, acontece no laboratório, aqui o estímulo ovulatório acaba por ser um pouquinho mais agressivo. Quanto mais óvulos eu tiver, mais embriões eu terei e maior será a chance dessa mulher engravidar. Pego esse embrião num outro ciclo e coloco lá dentro do útero dessa paciente. Dessa forma, a gente consegue aumentar consideravelmente a chance de sucesso de gestação.